Senhor Jesus, entre amigos nos reunimos nesta manhã de luz em nossas vidas, buscando-te a presença e sentindo a manifestação do seu amor em favor da humanidade da Terra. A luz do seu amor se espraia por onde quer que haja dor, onde as sombras se instalaram pelos equívocos dos homens na terra. A sua luz se reverte em flores espirituais, como bálsamos divinos a acalmar os tormentos íntimos que arrastamos ao longo de um tempo indeterminado. E eis que é chegada agora, Senhor, a hora do nosso despertar para as claridades cristalinas do amor e da verdade. Eis que é chegada a hora, Senhor, de erguermos-nos como espíritos e buscarmos as trilhas sublimes do seu Evangelho de amor. Ensina-nos, Senhor, a aprender mais para servir melhor, a sermos uns pelos outros na jornada terrena, e onde quer que estejamos, possamos estar em seu nome, Senhor. Assim, Mestre amado, sentindo a presença honrada dos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho, iniciamos as reflexões dessa manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós hoje vamos iniciar a instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Essa é uma lição bastante conhecida de todos nós, de Lacordaire, que diz assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduzir ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Nesse capítulo nós já falamos bastante sobre a humildade, que é um tema extraordinariamente difícil e complexo, porque a humildade, ela é a percepção exata do tamanho evolutivo que temos, nem depreciados, nem supervalorizados. Então, o espírito humilde, ele se despojou desse personalismo, de como se fossem vestimentas para esconder as deformidades nossas. Então, nós construímos personagens que não nos representam a identidade, para esconder as deformidades morais que trazemos. A isso chamamos vaidade.
Então, o espírito humilde, ele vai se desligando para ser ele mesmo, sentindo a sua pequenez, mas sentindo as potencialidades divinas que movimentam suas forças para o bem de forma constante, de forma perseverante e contínua. O espírito que não tem mais essa ilusão que o mundo nos arrasta para buscarmos sermos melhores do que somos. Na casa espírita ou em outros contextos, inúmeras são as pessoas que chegam deprimidas, chorando, querendo ser mais do que são, querendo parecer mais do que são, e achando que isso se chama autoestima. Porque inconformadas da própria pequenez, ainda com os recursos muito intensos, traços muito intensos da vaidade, não se conformam de ser o que são, de estar como estão. Então é muito importante a gente entender que essas cascas velhas, como de uma árvore que se desprende daquele tronco, nós temos que nos despojar dessas cascas doentes que nós nos fantasiamos para ser aquilo que não chegamos a ser ainda. E, portanto, o espírito que não tem esse tamanho real, a percepção real do que é, ele não tem porque não tem obras. É necessário que a obra do bem seja uma construção em nós, para que estas obras nos auxiliem a iluminar os recônditos do nosso espírito, para trazermos resoluções para nós mesmos. É importante a dinâmica da humildade, a gente compreender isso, que nós não temos como nos perceber sem obras. Sem obras nós vamos falar de coisas externas a nós. Mas a obra, que são sentimentos desenvolvidos nos relacionamentos, essas são as obras, não é o quanto eu me dedico a uma causa, é quanto eu me relaciono bem com as pessoas. A obra nos ilumina a tal ponto de podermos adentrar os recônditos do espírito e sabermos quem somos, nem menos, nem mais. E acabarmos de vez com essa questão de autoestimar-nos, de autoadorarmos, de sermos admiradores de nós mesmos, porque nós temos que ter como modelo Jesus. E se nosso modelo não for Jesus, como diz aqui, sem a humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, o Espírito responde, mas a gente acha o quê? Que sim. A gente acha que sim. Então, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel que vai complementando isso. Até a gente já falou sobre essa mesma mensagem várias vezes nesse tema, mas é sempre interessante a gente voltar o pensamento para esses conceitos. E Emmanuel traz essa lição que chama Humildade de Espírito. Ela está no Reformador de 1959. E está em outros livros também. Porque a humildade precisa ser do espírito e não da personalidade. Porque à medida em que nós vamos vencendo a agudeza da nossa personalidade, manifesta o que em nós? A gente tem falado bastante sobre isso. Manifesta a real identidade do que sou. Então, a humildade é o ingrediente indefinível, olha só, Emmanuel, hein? E oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Isso não é uma literatura, é um conceito muito claro, né? Sem a humildade, que é um ingrediente essencial, e nós temos falado que é a base, né, fundamental, onde todos os outros sentimentos se erguem, todos mesmo, né? Não há sentimentos que não tenham como base a humildade, que é
reconhecer quem realmente sou e me pacificar com isso e não esmorecer na luta. Essa é a verdadeira humildade. É me pacificar, saber e não esmorecer na luta de crescer como espírito, né? Ele sempre emana dando várias situações onde a gente vai se enquadrando, né? Amealharás recursos amoedados a mancheias. Quem amealha recursos amoedados a mancheias? Espíritos inteligentes, espíritos com uma mente brilhante, espíritos com experiência na área do progresso, na área do desenvolvimento intelectual, na área do desenvolvimento tecnológico. Então, esses espíritos chegam na Terra para serem prósperos mesmo, e porque essa prosperidade vai implicar em bem coletivo. Quando a prosperidade material não implicar em bens coletivos, ela não tem utilidade para a nossa evolução. Porque nós temos só um corpinho, nós podemos comer só bem pouquinho, nós temos só uma caminha para dormir, é só o que nós precisamos, e um carrinho com rodinhas para nos locomover. Fora isso, o que mais eu necessito de verdade? Não é? O Chico, quando ganhou um terno de linho bem lindo, né? Ele ficou muito encantado com aquele terno, falou, que lindo, adorou, agradeceu. Em seguida chegou Emmanuel e falou para ele, Chico, quantos ternos você tem? Falou, o que eu estou vestindo e um no cabide. Falou, então é suficiente. Então, se você gostou muito desse, dá o outro. É um simbolismo, né? Para a gente entender o que é necessário e o que é suficiente na nossa vida. Porque esse é um dos princípios do espírito mais simples, né? O que é necessário? O que é suficiente? Porque se a gente pensar que a gente sofre, a maioria das pessoas, por preocupações financeiras, né? Isso ser um motivo, às vezes, de tormentos emocionais tão graves, nós temos que entender o que é necessário e o que é suficiente. Então, esses espíritos amoedados, se não dispões a usá-los edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, somos meros depositários, né, amigos? Em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à feição do teu próprio cárcere. Você começa a ficar preso naquelas preocupações, aquilo te envolve a maior parte da vida. Se você falar, passei a vida inteira me preocupando com estas questões tão somente. Então, nós temos que hoje ver a proporcionalidade da nossa dedicação ao espírito e à vida material, né? Em que proporção é isso, né? E um outro conceito de Emmanuel que diz assim, receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. Então, o primeiro bloco dos recursos amoedados. O segundo bloco, autoridade entre as criaturas, postos, né? Funções, trabalhos que implicam em conduzir muitas pessoas, né? E esses trabalhos receberão um mandato sobre isso, uma outorga de responsabilidade sobre pessoas, entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como será? Como quem está convencido de que todo o poder é de Deus? Transformar-te-ás pouco a pouco no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Vamos compreender a parábola dos talentos, quando o Senhor distribui talentos, 1, 2, 3, 5, 10, proporcionais à capacidade de nós multiplicarmos. Aquele que recebeu um talento, a capacidade dele era menor ainda para ser desenvolvida. E o que recebeu 5 talentos, a capacidade, a bagagem espiritual, o repertório do espírito, proporcionou que ele recebesse 5.
quando nós estamos nesse mandato de autoridade entre pessoas, nós temos que saber a outorga dos talentos a elas. Que função ela poderá crescer mais, aonde ela vai ter um aprendizado mais significativo, o que ela trouxe para ser distribuído para todos. Esse é o feeling, essa é a sensibilidade que nós temos que ter sobre aqueles que estão, naquele momento, sobre a condução daquele grupo. E às vezes nós queremos privilegiar amigos, queremos dar provisões desnecessárias a outros, nós estamos entrando então no que Emmanuel fala, empreiteira inconsciente do crime, ou seja, nós entramos na corrupção das nossas emoções doentes. Porque aquele precisa receber só um talento, mas ele vai questionar, mas ele precisa, porque é a condição momentânea dele. E o outro 5, mas como eu sou amiga dela, ela tem capacidade de um talento, mas eu dou 5, eu sou amiga dela, quero ser bonzinha com ela. E aí eu começo a fazer a corromper as emoções. E os vícios morais começam a acontecer a partir daí. O tema é complexo, a gente vai interrompendo aqui para continuarmos. Irmãos, quando a gente entra no tema humildade no Evangelho, e vários capítulos, se não todos, trazem de alguma maneira esse tema, é porque todos nós sabemos que não é possível o desenvolvimento espiritual sem a humildade. E não é possível nós seguirmos como espíritos sem nos desenvolvermos espiritualmente. Então, esse é um tema de todos nós. Essa é uma situação que nós precisamos nos conscientizar da real necessidade. Então, vamos perguntar a nós mesmos. De 1 a 0, de 0 a 10, quanto será que a gente é humilde? De 0 a 10, de verdade. Porque esse peso que a gente dá para nós é o quanto nós somos espiritualizados. Porque ou somos materializados ou somos espiritualizados. É claro que existe o meio do caminho, evidentemente. E esse meio do caminho é o que nós temos que ter essa consciência íntima. O que acontece conosco quando nós estamos num ambiente público e alguém, entre aspas, nos humilha? Fala de uma forma que fere, que toca de maneira proeminente no orgulho. Como a gente se comporta? A gente bate na mesma altura? A gente revida com a mesma força? Ou a gente silencia e implode? Ou a gente silencia e compreende? Compreende o quê? Nem sempre é possível naquele momento compreender o outro, porque o julgamento está sempre dentro de nós. Mas nós podemos aproveitar a oportunidade para compreender a necessidade de passarmos por aquilo, que é diferente. E se nós conseguirmos as duas coisas, compreender o outro e a necessidade de passar por aquilo, aí é a elevação espiritual. Isso acontece
nos relacionamentos íntimos, isso acontece nos outros relacionamentos. E há determinadas existências que nós escolhemos para estar em ambientes onde nós seremos 25 horas por dia tentados a ou abandonar, ou revidar, ou destrambelhar. Então, por exemplo, ambientes acadêmicos. Né? Posso falar porque venho desse ambiente. Não tem um pior. Não existe. Né? Porque todo mundo se sente Deus e quer aprontar ao seu jeito, literalmente. Os ambientes da medicina, e não é crítica o que eu estou falando, os ambientes da justiça, os ambientes do empresariado. Outro dia eu fui em São Paulo e eu estava andando numa avenida atrás de uma ambulância e ela estava a 200 por hora e eu tentando acompanhar. E passei numa avenida que eu nem sei o nome. Quando eu olhei para cima, estava aproximando um helicóptero na altura de um prédio muito, muito, muito alto, né? E obviamente que aquele helicóptero levava um empresário. É óbvio, né? Era um prédio de 1 por andar, assim, de escritórios, enorme, levava um empresário. E aí eu pensei, talvez, não é certo, mas talvez essa pessoa, quando ela desça do helicóptero, vestido com o melhor sapato, com a melhor calça, com o melhor terno, cortado o cabelo no lugar mais adequado, utilizando o perfume mais caro, carregando uma maleta com documentos que a gente nem consegue dizer o que é, chegando de asas em cima de um prédio, como será que essa pessoa se sente? Né? Com certeza não se sente igual a uma pessoa que está ali andando na rua, varrendo uma calçada. Né? Com certeza. Não estou dizendo que o nível de orgulho, nem sei se essa pessoa tinha, não me importa, eu só estou, né? Talvez o que esteja varrendo seja tão orgulhoso quanto aquele que esteja descendo do helicóptero, porque a gente só troca de posição, uma hora varre, outra hora sai do helicóptero, né? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é difícil uma pessoa nessa condição não se sentir mais do que ela é. Mas tudo aquilo não tem nenhum significado, porque se ela cair do helicóptero, aí, né? Então, irmãos, estar em ambientes, em determinados ambientes, sejam eles quais forem, é uma prova para nos fazermos humildes, do qual a gente não deve abandonar nunca, jamais, em tempo algum. Nós temos que suportar. Suportar para nos fazermos melhores. Alargar a capacidade de suportar. A gente conversa muito no Evangelho das coisas cotidianas, não é? A gente conversa, porque não tem outro jeito. Eu vinha conversando com a Milene de carro e ela falando comigo de uma situação familiar em que um parente doente, acamado, humilha a esposa que cuida, 25 horas por dia. Então, como que uma pessoa... Aí eu disse assim para ela, nos tempos atuais isso vai ficando cada vez mais difícil. Aí a gente lembra da mãe
do André Luiz, que suportava as dificuldades do marido e foi direto, né, do sepulcro para regiões luminosas. Enquanto que aquele que humilhava foi direto para ambientes tenebrosos. Então, receber a oportunidade de ser humilhado. Eu sei que após esse evangelho a gente pode ser até linchada, né? Porque hoje não é esse o discurso do mundo, né? Mas, e nem nós estamos dizendo que isso é um bem, mas o que nós estamos dizendo é que nós fomos plantados num determinado lugar com certas pessoas que vão nos provocar, que vão nos estimular a desenvolver valores que não possuímos. E isso vai nos fazer iluminar. Ah, mas eu não suporto isso. Então trata de suportar. É preciso suportar. Porque suportar a, entre aspas, humilhação de alguém é desenvolver em nós valores que não possuímos. Nós temos que suportar. De verdade, temos que suportar. Porque suportando, vai alargar em nós a capacidade de amar. Então, não vamos desistir de nada. Quanto pior for o ambiente que a gente trabalha, melhor para nós. Melhor para nós. Quanto pior for o ambiente doméstico, melhor para nós. Pode parecer uma coisa horrorosa esse discurso. Pode parecer uma coisa horrorosa esse discurso. Mas nós temos ou não que nos ajustar. Caímos naquele ambiente péssimo, é por acaso? Com aquelas pessoas terríveis, é por acaso? É só para a gente sofrer? É mesmo? A gente acredita nisso? Estamos convivendo com aquele déspota? Por acaso? Então, irmãos, agora, sem prece, a gente não vai dar conta. Agora, sem um ambiente íntimo de refazimento, a gente não vai suportar. Então, é assim, ó. Às vezes, a única coisa que a gente tem é saúde. Aí alguém fala assim, não, mas às vezes o lar não é tão harmonioso, às vezes o ambiente de trabalho não é tão harmonioso, às vezes na casa espírita não é tão harmonioso, mas a pessoa tem saúde. Saúde para lidar com tudo isso, superar e instalar no espírito as vibrações luminosas. Será que isso é pouco? Porque quando a gente perde a saúde, a gente fala assim, sem saúde, aí não dá nada. Aí a gente não tem nada. Às vezes a pessoa não tem saúde, mas tem um lar harmonioso. Porque aquele espírito, ele precisa disso para dar conta do resto. Às vezes, o espírito não tem saúde, não tem um lar harmonioso, não tem um ambiente de trabalho adequado, mas ele tem muita inteligência. E a inteligência dele sustenta. E assim sucessivamente, porque nós trouxemos
todos os recursos. Nós trouxemos todos os recursos, todos, para suportar com dignidade e bom ânimo as dificuldades do caminho. E se a gente não der conta, vamos ficar por aí fraquinhos. Porque a gente se fortalece enfrentando as dificuldades, suportando as adversidades. Quanto maior, melhor para nós. Pode acreditar. E para encerrar, eu queria ler só uma frase, porque esse tema da humildade tem que crescer muito dentro da gente. Tem que crescer. No livro Segue-me, no texto Fazer Luz, Emmanuel faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, a cultura é filha do trabalho e da verdade. E o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Então, a gente precisa mesmo desenvolver a inteligência, porque investigar a verdade, sair do engodo, questionar se é ou se não é, vai nos auxiliar lá na frente a ter uma fé raciocinada. Porque o raciocínio depende do desenvolvimento da mente. Então, nós precisamos disso. O efeito colateral disso é a gente, nós nos tornarmos espíritos orgulhosos, prepotentes, achando que somos deuses. Isso é o efeito colateral, mas também isso passa. E aí ele diz: para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. Então, a gente não alcança o desenvolvimento da mente se a gente não investigar, não inquirir, não ficar atento, não teorizar. E a gente não espiritualiza a existência se nós não nos propusermos a servir. E o ato de servir exige humildade. Então, às vezes, nós estamos em ambientes difíceis para aprender a servir, mesmo quando o ambiente nos convida a fugir. Então, vamos refletir sobre isso. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, queremos nesse momento te agradecer pela sua presença em nossas vidas. Rogar, Senhor, amparo, nos deixar envolver pelas vibrações suaves e amorosas do seu amor. Que saibamos abrir os nossos olhos para compreender aonde nos encontramos, por que estamos aqui
e o que nos falta alcançar. Que possamos sair do engano, que possamos sair das dificuldades íntimas, através do trabalho conosco mesmos, rogando a Deus, nosso Pai, que possa nos fortalecer, para permanecermos confiantes, estendendo o que temos de melhor dentro de nós. Que tenhamos resiliência, alegria e bom ânimo de seguirmos com todos aqueles que o Pai nos ofertou, que são instrumentos de burilamento, e que possamos fazer da nossa existência um tempo de devoção ao bem. Rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que possam alcançar todos os nossos irmãos necessitados nesta hora, para que eles possam receber nesse momento o que experimentamos, serem envolvidos com o passe espiritual. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença e pelo seu amor. E que neste dia possamos fazer o melhor, nos entregando com alegria e bom ânimo, para construir em nós a verdadeira alegria. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.